Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar um personagem de forma simples, assim como eu estou fazendo aqui, mostrando nesse desenho que eu fiz do Obi-Wan. Esse é um desenho já meio antigo, mas a ideia dele, ele é um personagem simples, né, no estilo cartoonzinho, bem tranquilo, e aqui eu usei duas canetas, eu usei uma caneta preta e uma caneta laranja, para poder fazer o personagem meio que já com as coresinhas assim, para ficar mais legal. Mas temos outros modelos de personagens simples usando algumas formas que são as formas básicas, e eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode criar um personagemzinho assim, bem tranquilo, utilizando alguns recursos, né? Então, por exemplo, para fazer esse guri aqui, eu usei só algumas formas fáceis da gente utilizar. Vamos dar uma olhada agora aqui no nosso desenho para você poder visualizar também. Estou com meu caderno de desenho aqui, caderninho folha sulfite comum, que é o que você pode usar para fazer os seus desenhos também. Não precisa se preocupar muito em ter um material muito caro para começar a desenhar. Então vamos lá. Para ficar mais fácil de você enxergar aqui na folha, eu vou fazer os desenhos com caneta Bic normal, né? Então eu tenho essa caneta preta e essa azulzinha, e também eu vou usar uma caneta laranja para fazer o rascunho. Então, vamos começar aqui com as formas básicas, e quando eu falo formas básicas é que para você desenhar qualquer coisa, você sempre vai precisar do quadrado, o triângulo e o círculo. Essas são as formas básicas para você desenhar qualquer coisa. E além disso, algum tipo de material para você desenhar, né? Um papel, lápis, caneta, nada muito sofisticado. E quando você pensar no seu desenho, você tem que pensar ele de uma maneira simples e prática de fazer. Como assim? Você não precisa fazer um desenho muito elaborado para poder criar formas, né? Por exemplo, vou fazer aqui uma caneca. Para eu desenhar uma caneca, eu faço um cilindro, que também é uma forma básica, por assim dizer, né? Que eu estou trabalhando aqui com o cilindro. Para fazer ele é como se estivesse fazendo um quadrado, só que as pontas meio arredondadas, e pensando nele com o círculo aqui, ó. Então é um círculo embaixo, né? Um oval. Puxa uma linha reta, puxa outra, e aqui em cima, outra linha, outro oval. Aqui nós fizemos ele mais separadinho. E para fazer essa parte do meio, onde tem a pegadura dele, né? Onde tem o cabo, né? É uma bolinha também, você faz mais um círculo e outro interno. Então você pega e puxa um meio círculo aqui, ó. Mesma ideia, né? Então eu fiz uma canequinha bem simples, bem fácil de fazer, utilizando só o conceito de formas básicas. E para você desenhar qualquer coisa, você vai nessa mesma ideia, nesse mesmo estilo, né? Para eu fazer uma xícara, faz um círculozinho, divide ela no meio aqui, fazendo um oval, bem aqui no meio. E você pode ver que eu estou fazendo bem riscado, né? Quando você está desenhando, você tem que fazer assim também. Faz bem riscado e bem solto. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com o traço. Deixa sua mão mais leve, eu não pego a caneta bem aqui, eu pego mais pra cá e tal. Tudo isso vai ajudar para você conseguir fazer o seu desenho de uma forma bem soltinha, bem legal. Aí é só você acrescentar os detalhes. Ah, minha xícara ela tem aquela parte de baixo lá que protege ela. Então só colocar aqui também, prontinho. Então você tem várias maneiras de poder desenvolver, criar o seu personagem, criar um objeto utilizando essas formas, né? Para fazer um personagem simples, tem vários vídeos meus que eu mostro aqui no canal, mas a ideia é bem básica, né? É aquele que eu mostrei para vocês agora com o personagem mais forte, né? Então eu fiz a cabeça do personagem um quadrado. Aí depois você se preocupa como que vai ser. Mas já pensa aqui, ó, ao meio da cabeça dele, fazendo um triângulo, fazendo uma cruzinha dessa aqui, que vai te ajudar na hora de você poder trabalhar o personagem. Aí na parte de baixo aqui do corpo dele, para um personagem mais forte, como se fosse um herói e tal, né? A gente põe no pescoço, faz um quadradinho aqui do lado. E aqui você vai fazer como se fosse um triângulo. Imagina um triângulozinho assim, ó. Só que mais arredondado, tá? Faz um triângulozinho mais arredondado. E para fazer a perna, a gente vai fazer uma linha no mesmo comprimento, um pouco maior que o corpo. Só até aqui. Esse é o corpo de personagem, estilo o Senhor Incrível, o Superman do Liga da Justiça Sem Limites e tal, só que uma versão bem mais simples, tá? Porque você não tá dando muitas características para ele, mas vai dar a sensação de que o personagem é relativamente forte. E olha só, para fazer o braço como que eu faço? Ainda usando as formas básicas também,
Eu tô criando esse esqueletinho, né, um esqueleto simplificado básico para você poder fazer o desenho. Para fazer o pé eu faço uma espécie de triângulo também. Aí eu puxo uma linha aqui de volta, ó, deixando a perna fininha, né, que é a proposta do personagem. E pronto, já tem o modelinho do corpo dele. Aí agora é só eu completar. Para eu completar, vou colocar outra caneta só para ficar mais fácil de visualizar, tá? Se você estiver desenhando com o seu lápis, pode usar só um lápis mesmo, não tem problema. Eu gosto de fazer um olho que seja simples, né? E fácil para você começar. Então eu faço aquele olho de bolita. Então bem aqui no meio, você vai fazer um olho meio arredondadinho assim, como se fosse um ovalzinho. E no meio aqui da cara, onde a gente fez essa cruz, a gente vai colocar um nariz aqui. Você pode fazer uma espécie de L, só que ao invés de fazer um L certinho, você faz ele meio deitado, ó. E a boca também, faz uma voltinha assim pra cima para ele ficar feliz. Aí o resto são detalhes que a gente vai colocando. Sobrancelha, coloca um pouquinho acima do olho, né? E vai fazer uma versão assim, ó, vindo de cima para baixo, né? E puxa um lado mais grosso que o outro, como se fosse um pregozinho, assim, um triângulozinho também, né? Tem vários tipos, de vez em quando eu também gosto de fazer ela bem quadrada e tal, tem várias formas, mas esse é um jeito bem fácil. E baseado naquela cruzinha que a gente faz a orelha também na linha dos olhos, mais ou menos aqui. Ah, mas o personagem tal tem a orelha maior. Exato, não tem problema, você pode fazer, principalmente no estilo cartoon, da forma que você quiser. Pronto, essa é a forma fácil. Aí um cabelinho bem de boa e fácil de fazer é saindo aqui da orelha, você puxa pra cá, puxa aqui, e vai fazendo ele como se fosse dividido aqui, né? Aquela divisão do cabelo. E voltando aqui, ó. Aí aqui a gente faz uma franjinha nele. Pronto. Cabelinho bem fácil de fazer. Aí o rosto que a gente fez bem quadradão, a gente pode dar uma arredondadinha dele nos cantos aqui para ficar mais natural, vamos dizer assim, né? Mais orgânico. Aí aqui a gente já pode ir acrescentando a roupa dele. Vamos fazer uma camiseta e uma calça normal, tá? Para ficar mais fácil. Então a camiseta, imagina ela, a parte aqui do pescoço da camisa, né? Aí puxa ela pra cá, faz ela um pouquinho maior do que é o esqueleto que a gente fez, então faz uma dobrinha. A manga dele vai vir até aqui mais ou menos. Aí aqui ela se encontra com a camisa em si. A camisa ela tem que cair para fora da calça nesse modelo que eu tô fazendo, então ela vai vir até aqui assim. E a calça eu vou puxar pra cá a mesma coisa. Você pode fazer aquelas calças que vem caindo também, fica mais próximo de um Dragon Ball, alguma coisa assim, né? Também é legal. Mas se for só uma jeans normal, você deixa ali, sem problema nenhum. Mas assim é legal pra gente poder visualizar ela aqui, tá? Aí vamos fazer a braguilha, o zíper da calça. Faz aqui o bolso dela. E a parte onde a gente deixou para fazer o sapato, você só faz a formazinha dele aqui, um triângulo mesmo, e coloca essa calça maiorzinha que a gente fez sobrando ali. Pronto, já demos a forma para o nosso personagem de uma maneira bem simples e prática, né? Bem fácil de fazer. Aí agora eu vou fechar a mão dele, como a gente está testando o nosso primeiro desenho aqui. Mão eu gosto de fazer assim, ó. Fiz a bolinha, aí eu puxo aqui onde é o polegar e aqui onde vai ser um dos dedos e faço só assim, ó, pronto. E coloco o outro dedo lá atrás. Fica mais fácil. Então vamos fazer aqui do ladinho para você poder ver. Faz o círculo, puxa aqui o polegar, como se estivesse saindo aqui. E aqui eu puxo o outro dedo, fazendo essa forma aqui, ó. Se você fizer assim, é uma mãozinha bem fácil de você começar a fazer seus desenhos. Aí é sempre legal colocar o outro dedo lá atrás, ó. Pronto, ninguém nem vai questionar essa mão que você fez, porque é uma mão fácil de fazer. Claro que é um estilo mais complicado, né? Para fazer mão tem outros detalhezinhos e tal, mas você tem que pensar em alguns modelos fáceis para quem está começando também, sem problema nenhum. Eu fazia muita mão fechada também. Faço até hoje, quando eu quero só desenhar sem me preocupar tanto, faz a mão assim, ó, como se tivesse a mão fechada pronto para ação. Também fica legal, né? Você faz
o redondinho lá, mas faz em forma de quadrado que fica mais fácil. Aí puxa os gominhos aqui da mão, como se fosse essa parte aqui. E aqui ela encontra o polegar e fecha ali. Aí você pode pôr a junção dos dois aqui, só fazendo uma linhazinha assim. Fica legalzinho também. Lembrando que esse é um estilo mais cartunzinho, então eu faço bem solto, né? Com sorte de 3 dedos e tal. Então não tem problema nenhum não. Pronto. Então nós temos um personagem bem simples, criado utilizando só as formas básicas. Você pode pensar aqui no corpo dele como se fosse a cabeça quadrada, o tronco aqui um redondo, né? Meio triangular e tal. E as perninhas fininhas. Então você sai daquele estilo de personagem que a gente sempre faz, né? Que eu faço... vou fazer um personagem que eu não sei desenhar, só sei fazer boneco palito. Aí você desenha desse jeito aqui. Ainda faz tudo torto. Se você faz assim, ó, pode parar de fazer, porque esse estilo, esse tipo de desenho não vai passar uma emoção. E você sair desse para esse, parece complicado, mas não é tanto. Quer ver, ó? Vamos fazer de novo para você entender. Agora como se fosse um personagem palito. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer a bolinha com a cabeça dele, né? Fiz aqui. Viu que eu fiz bem solto, né? Não preciso usar nada para deixar redondo, não. Geralmente meus aluninhos gostam de usar alguma coisinha para fazer a forma redonda, que eles têm medo de fazer esse bando de risco. Mas você pode fazer bem solto mesmo, só não apertar muito o lápis. A parte do corpo aqui, ao invés de você fazer só uma linha, você faz um quadrado, mais ou menos da cabeça, do tamanho da cabeça. Então aqui e aqui tem que ser mais ou menos igual. Não tem problema, não precisa medir não, é mais ou menos. Aí o pé do personagem palito, você já fez aqui, né, o boneco palito, então aqui é a mesma coisa, ó, sai daqui o pé, sai daqui, vem aqui, sai daqui, vem aqui, beleza? Aí pro pé você faz só um risquinho pra lá, e a mão também, faz outro risquinho pra cá, e outro risquinho pra cá, pronto. Se fizer esse aqui já tá bem melhor que esse, porque ele tem mais profundidade, mais coisa e tal, mas como que a gente pode dar uma melhorada nele? Então, a parte do rosto a gente já sabe de fazer uma cruzinha para poder indicar onde é os olhos, onde é a boca e tal. Faz um pescocinho nele aqui. Depois a gente vai fazer os detalhes do rosto também. Mas o que eu gosto de fazer agora? Fiz essa linha da mão, faço outra do lado, ó. Aí para a mão você faz só uma bolinha por enquanto, tá? Depois a gente pensa na mão. E o pé, mesma coisa. Aproveita que você fez essa linha aqui e faz outra do lado, ó. Faz uma vindo aqui, junta aqui, fazendo um quadradinho. Outra linha aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, uma perna da outra, né? E aqui embaixo um triângulozinho pro pé dele, ó. Um triângulozinho desse jeito aqui. Pronto. Esse aqui é a mesma coisa que esse, só que mais trabalhado. Se você conseguir treinar bem esse para poder fazer, você consegue desenhar vários tipos de personagens bem bacanas. Como esse aqui. Como esse. É uma ideia de personagem bem básico, né? Utilizando só formas básicas. Deixa eu ver se eu acho um... Esse aqui ainda é aquele corpo um pouco mais forte, né? Deixa eu ver se eu acho um que eu fiz aqui. Ó, o próprio Finn, teve uma aula que eu fiz assim, que é a mesma ideia, ó. Tem um círculo, tem um quadrado, tem onde é a forma do corpo dele e tal. Aí você vai criando de acordo com as formas que você quer pro seu personagem, né? Quanto mais simples for o seu personagem, mais fácil de fazer. Esse aqui, que é o primeiro que eu mostrei, ele já é um pouco mais detalhado, mas a ideia ainda é a mesma, o mesmo estilo, ó, no corpo desse personagem aqui, do gato. E do guri também. É a mesma coisa, ó, se você ver bem, ele tem o quadradinho onde é o corpo dele, né? A cabeça é redonda e puxa as perninhas dele aqui. Esse é o modelo de personagem que eu mais gosto de desenhar. Eu acho mais fácil. Quando eu vou criar ideias de personagem, eu faço bastante esse tipo de forma. E você pode treinar bastante também esse tipo de forma para você ir acostumando a fazer o seu personagem. Então essa é o método, a forma com que eu faço para criar os meus desenhos. Se você quer continuar aprendendo comigo, me segue aqui no YouTube, né? Sempre estou trazendo vídeo. E se você quer aprender um pouco mais rápido a forma de como desenhar assim como eu faço, eu tenho um mini curso de desenho, um curso básico de desenho, que é um curso voltado para ensinar o básico do desenho. Vai falar sobre formas básicas, sobre esqueleto simplificado, como você desenhar um personagem nesse estilo, personagem masculino, feminino. Você vai sair do curso com a ideia inicial para você fazer os seus treinamentos, fazer a sua pesquisa de desenho sozinho também. Dá uma olhada, tem link aqui na descrição. Gostou desse vídeo? Deixa o joinha aí, segue para mais. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!